Olá, pessoal. Boa noite. Seja muito bem-vindo à nossa quinta aula do curso Direitos da Startup. Hoje eu vou falar sobre um assunto muitíssimo importante, que são os aspectos tributários. Da mesma forma que você, empreendedor, deve consultar um advogado, deve consultar um contador para saber qual é o melhor tipo societário que você vai utilizar na abertura da sua empresa. Os aspectos tributários também são essenciais, principalmente porque nós temos uma legislação tributária das mais complexas do mundo. Então, para tentar fazer as coisas sozinho pode ser muito difícil. Então, convido para você, para essa jornada, você que é empreendedor, você saber aí que há outras opções. Isso aqui que é muito importante, eu gosto de falar. Geralmente as pessoas acreditam que o Simples Nacional resolve todos os problemas. Eu vou mostrar aqui que não é bem assim. Outra coisa também é a forma de remuneração dos sócios também. Então, a gente sabe que os profissionais, eu respeito muito os profissionais da contabilidade, advogados tributaristas, mas o empreendedor, ele, na minha opinião, ele não pode ser leigo nos assuntos da sua empresa. Então, ele tem que saber, pelo menos, as noções básicas, vamos dizer assim, os aspectos gerais, para poder conversar com um profissional e exigir o que ele quer da sua empresa. Então, essa aqui é a minha dica, essa é uma forma que eu acredito que as empresas elas têm sucesso quando o empresário ele se envolve em todos os assuntos da empresa, logicamente não na parte operacional, mas na parte estratégica, principalmente nessas questões que envolvem dinheiro. Então vamos lá. O que eu falei aqui que a gente vai falar sobre os regimes tributários. Então, dos regimes tributários, eu vou falar aqui sobre os três tipos de regime: Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Então, aí eu vou explicar cada um desses e nós vamos ver qual que melhor se encaixa às startups. Eu vou falar também sobre remuneração dos sócios, prolabore, dividendos, juros sobre o capital próprio e também sobre stock options. Então, vamos lá, vamos ver aí aonde que a gente vai, onde nós estamos, né? Porque aqui, muito importante, não é somente a questão do pagar o imposto. Essa parece que é a parte fácil, a parte dolorida, mas é fácil. O difícil é quando não paga o imposto. Aí que complica a vida do empresário, aí que muitas vezes a empresa vai até a falência por conta disso. Então, muito importante, nós aí que estamos nessa aventura do empreendedorismo, então, tem a parte chata, essa aqui é a parte chata, mas não é por conta dos impostos que nós vamos deixar aí de empreender no nosso país, ok? Então, esse aqui é uma aula para ajudar você a encontrar o melhor regime tributário, você que é meu aluno advogado, para ajudar aí a empresa a escolher o melhor regime tributário. Muitas vezes o melhor não é o mais simples. Estou dando uma dica aqui. Bom, qualquer dúvida, sempre pode me perguntar, mandando e-mail, entrar em contato comigo no WhatsApp. Quando se fala em tributação das startups, pensa-se logo no Simples Nacional, por ser o sistema menos burocrático. Porém, em termos de negócio, deve ser verificada a vantagem econômica de cada regime, muitas vezes o Simples não é indicado. Então, vamos lá, vamos desmistificar isso aqui. Tá? Nós temos a Lei Complementar 123 de 2006, que regula a micro e pequena empresa. Então, peraí. Então, eu sou uma micro e pequena empresa. Já vimos na última aula lá, na aula número 3. Nós nascemos uma pequena empresa, então nós somos uma micro e pequena empresa. Vamos estar no Simples Nacional? Não sei, não necessariamente. Então, ele é o menos burocrático? Sim, mas não é
100% que nós vamos utilizar. E aí a gente vai explicar por quê. Então, a primeira coisa, vamos desmistificar. Não, vamos entrar no simples. Não, calma, não sei. Ué, quem vai decidir isso, muitas vezes, é o seu contador. Contador que entenda de fazer cálculo. A gente aqui é uma questão de cálculo. Então, vamos lá. Primeiramente, lógico, nós vamos começar com o Simples Nacional, que é, obviamente, uma grande conquista, é um grande instrumento. Ele tem como grande... A principal característica dele, né, é a facilidade de você prestar contas com o fisco. Ou seja, em uma única guia, chamada DAS, Documento de Arrecadação do Simples, você vai pagar imposto de renda à pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS, contribuição patronal, IPI, isso para o governo federal. Na mesma guia, você vai pagar o ICMS se você faz venda, vai pagar o ISS se você presta serviço. Então, essa é a grande facilidade. Ela é simples. Então, ele é muito fácil, a grande vantagem é a simplificação. Como é que faz para pagar o imposto? É simples, você pega o faturamento dos últimos 12 meses, vê ali quanto que você faturou e vai na tabela. Então, vamos explicar aqui que existe uma tabela. Primeiramente, a tabela você vai estar dividido por atividade. São 6 tabelas. Aí você vai ver na sua atividade qual que é aonde você se enquadra, em qual que é a tabela. Tabela 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Lógico que você já sabe, porque você fez o seu contrato social baseado naquela tabela. Não é depois que você vai escolher isso, né? Você já sabe de antemão, quando você fundou a empresa, estabeleceu o contrato social, já na hora do preenchimento do contrato, você tem que informar qual que é a atividade, qual que é o KNAI da categoria. E aí você vai estar vinculado isso ao Simples. Então, se você quer estar no Simples lá na frente, coloque uma atividade que está no Simples na hora da Constituição. Senão você vai ter que refazer o contrato social. Então, vamos lá. Pegamos a tabela, são 6 tabelas. Vemos qual que é a da nossa atividade. E essa tabela ela tem alíquotas progressivas, ou seja, quanto mais você fatura, mais você paga em termos de percentual. E aqui ele não está preocupado com o lucro, não está preocupado com as suas despesas, ele simplesmente pega o faturamento bruto. Quanto que faturou, você calcula. E aí, para você calcular a alíquota daquele mês, você não vai utilizar o faturamento daquele mês, e sim o valor dos últimos 12 meses, porque a alíquota ela não é mensal. Embora, obviamente, você poderia estar dividindo ali o seu faturamento ou multiplicando por 12 para ter ali o faturamento mensal, mas, na verdade, o faturamento ele é anual. Então, se você for ver na tabela, né, temos aí como é que faz para calcular. Eu vou fazer uma pausa aqui, entrou o meu caro aluno, o Washington. A gente está falando aqui o seguinte, né? Eu vou explicar sobre os tipos, os regimes tributários, Simples Nacional, lucro real e lucro presumido. O Simples Nacional, ele foi instituído na lei da micro e pequena empresa. Então, naturalmente, o pequeno e microempresário tende a adotar o Simples Nacional como seu regime tributário. Mas isso não é uma regra. A regra é você adotar aquilo que for mais lucrativo e melhor para a sua empresa, e é isso aí que eu estou falando. Então, eu estou explicando o Simples Nacional. O cálculo é esse. E através de uma única guia, você tem aí o pagamento de todos esses tributos. Muito importante, o regime de caixa. Qual que é o regime de caixa? É aquele que entrou de dinheiro. Então, você vai contar do dia 1 até o último dia do mês. Tudo que entrou de dinheiro foi o seu faturamento, aquilo que você faturou. E aí você vai pagar o imposto de acordo com a alíquota calculada nos últimos 12 meses. Você vê quanto que foi a sua alíquota e paga o imposto ali
daquele mês. Diferente do regime de caixa, é um regime de competência. O regime de competência é: vendi hoje, tirei a nota hoje, já consta como eu tenha vendido hoje. Isso já vai para o meu livro caixa, independentemente de eu receber ou não. Aqui o importante é que, se tiver inadimplência, não entrou dinheiro, não vai ter que pagar. Então, regime de caixa, entrou dinheiro, paga o tributo. Então, o que importa aqui é quanto que você faturou. Então, isso é muito bom, né? Não ter burocracia, calcula, paga a guia e segue o seu negócio. Quem pode optar? Atividades previstas nos anexos, então, não são todas as atividades, e empresa que tenha renda bruta no ano calendário anterior de até 4 milhões e 800. Então, sua empresa de janeiro a dezembro do ano de 2018 faturou quanto? Faturou 5 milhões, então você não vai poder entrar no Simples Nacional. E ela é automaticamente excluída. Se nesse ano você ultrapassar, no ano seguinte você está fora do regime, porque isso é calculado com base no ano anterior. Então, esse aqui é uma das... Quem que pode optar? Quem tem esse faturamento, 4 milhões e 800 mil reais, dá faturamento de 400 mil por mês. Não é muita coisa, mas já dá para operar bem se tiver uma empresa tiver com lucro bom. Então, essa aqui é a empresa que pode optar. E quem não pode? A lei traz vedações, né, a empresas que não podem estar no Simples Nacional. Isso aqui é um incentivo, né? O governo ele tem uma certa renúncia fiscal aqui. Então, ele está incentivando as empresas pequenas, as empresas iniciantes, né, para se tornarem até competitivas perante o mercado. Então, vamos lá. Quem que não pode? Então, aqui ó, é muito do sócio, né? Então, a micro e pequena empresa tem a figura do empreendedor muito, muito presente. Então, o que a gente tem que ver? A figura do sócio. Figura do sócio. Se o sócio faz parte de outra empresa, por exemplo, uma outra empresa do Simples, então você tem que somar as duas receitas. Se passar de 4,8 milhões as duas, não vai poder. É basicamente isso. Se ele for sócio de uma outra empresa que não é do Simples, mesma coisa, veja-se o faturamento. E eu falo sócio também, o administrador. Então, tem que somar as duas rendas. Outra coisa, se o sócio for pessoa jurídica, então tem uma pessoa jurídica, uma empresa de participações, um fundo de investimento, a startup aqui é uma subsidiária de uma pessoa jurídica, também não pode. Participa de outra empresa fora do Simples em mais de 10%, então ele é sócio de uma empresa no comum, né? E aí tem mais de 10%, também não vai poder. Um ou mais sócios têm domicílio no exterior, também não vai poder. Então, é isso aqui, ó. Privilegiar o empreendedor que está aqui no Brasil. E também não pode optar, aqui é referente aos sócios e aqui é a empresa. A empresa tem participação, então a sua startup monta uma outra empresa, você cria uma nova empresa e a sua startup vai ser a proprietária lá dessa empresa. Não tem como. Não vai poder também fazer parte. A empresa constituída sobre SA também não pode. Então, se não pode SA, pode os outros. MEI, empresário individual, EIRELI, limitada, pronto, cooperativa também não pode. Então, essas quatro. Então, qualquer regime aí que a gente opta que não seja SA, nem seja cooperativo, vai poder. Empresa terá filial, sucursal e representará a empresa com sede no exterior. Então, aqui é para beneficiar o empreendedor brasileiro, não é para beneficiar o empreendedor de fora, ok? Aí, ó, uma mudança aqui na lei, recentemente em 2016, que introduziu na lei 123/2016, na lei complementar, o investidor anjo.
Não? Uma mudança no Simples instituiu o investidor anjo, uma pessoa física ou jurídica que pode contribuir para o negócio. Isso por quê? O investidor anjo, por exemplo, ele teria outras empresas, ele é uma pessoa jurídica, e aí de encontro, né? A empresa não poderia receber o investidor se tivesse que ele entrar no contrato social, ia perder aí a qualidade de Simples. Então, se for investimento anjo, não tem problema, não perde aí a qualidade de estar no Simples Nacional. Então, é um incentivo do governo, espero que venham outros incentivos aí, como temos uma nova lei aí que introduziu outras questões. Então, essa aqui é muito importante. Então, é isso. Então, a princípio, nós vamos para o lucro presumido. Nós vamos para o regime do Simples Nacional. Em tese, o preferido das startups é o Simples Nacional. Desde que sua empresa esteja na lista, não tenha sócio que participa de outra empresa que o faturamento vai ser maior, não tenha sócio pessoa jurídica e nem seja uma hold de outras pessoas jurídicas. Em tese, é o melhor regime, é o mais fácil, menos custoso. Então, o contador ele vai cobrar um valor ali mensal para estar emitindo a sua DAS. Não é um valor muito alto, então isso aí ajuda muito as empresas. Então, mas algumas situações, não são todas, que o lucro presumido ou mesmo o lucro real vai ser melhor, tá bom? Então, foi isso que a gente tinha para falar do Simples Nacional. E o que vem a ser o lucro presumido? Esse regime tem esse nome, pois o lucro de cada atividade é presumido e incidem sobre a parcela que a legislação considera como lucro. Então, como é que funciona? Da mesma forma do Simples Nacional, o que importa aqui é o faturamento. Então, a escrituração contábil, ela não precisa ser tão em ordem aí como no regime do lucro real. Então, como é que faz? Você pega-se o lucro, o faturamento bruto, e aplica uma alíquota. Então, para quem vende combustível, é 1,6% do faturamento. Olha que pouco. Então, você pega um posto de gasolina que vendeu R$1 milhão, vai ser R$16 mil o lucro, certo? Isso a gente tem que encontrar o lucro para depois aplicar a alíquota e calcular o imposto. Então, aqui a gente está calculando só o lucro. 8% do faturamento para quando a empresa de vendas, transporte de carga, atividades imobiliárias, serviços hospitalares. Então, mais uma vez, pega o faturamento, tira 8%, esse que foi o lucro. 16% de transporte de passageiro e 32% de serviço profissional. Então, recentemente, no meu caso, a advocacia entrou para o Simples Nacional, e aí, hoje a gente tem uma alíquota mais reduzida. Antes, aquelas escritórios de advocacia que operavam sobre a pessoa jurídica tinham que pagar aí, fazer o cálculo em cima de 32% daquele faturamento. Então, ou seja, 1/3 dos honorários era calculado como se fosse o lucro. E aí, desse 1/3 e desses 32%, que se calcula aí o percentual que tem que ser pago de imposto, certo? E qual que é a alíquota do imposto? São bases no qual 15% imposto de renda pessoa jurídica. Então, faturou 1.600.000, imposto de renda pessoa jurídica 15%. Então, faturou 1 milhão, lucro aqui do posto de gasolina R$16 mil, 15% sobre esses R$16 mil vai estar em torno aí de R$2.500. Então, é isso que funciona. O lucro, imposto de renda pessoa jurídica, sempre é 15%. Contribuição social sobre o lucro líquido, 9% de combustíveis, transportes e vendas. Então, essa aqui, 1,6, 8 e 16, sempre vai ser 9. E no caso de serviços profissionais, 32% também. Ok? Então, é assim que se calcula. PIS e COFINS são baseados no faturamento. Então, tem que pagar 0,65% de PIS, 3% de
COFINS sobre o faturamento. Então, no final, aí são 15, com 9, 24, com mais 3, 27,65%. É quase que o imposto de renda da pessoa física, né? Quem está aqui neste regime do lucro presumido. Então, vamos comparar aí, ó, né? Fazendo essa conta básica aí, eu cheguei em 27%. Então, com certeza, a gente apurando aí o lucro pelo Simples Nacional vai ser menos. Então, mais vantajoso, por exemplo, aí nesse exemplo que eu dei, o Simples Nacional. Mas às vezes não é mais vantajoso, tá? Qual que é a vantagem? Alíquotas mais baixa que no lucro real, porque a alíquota do lucro real é calculado com base aí descontando faturamento e tira as despesas, então, obviamente, que o percentual a ser aplicado é maior, então a alíquota vai ser, o percentual é menor, a base de cálculo é menor, então o percentual vai ser maior. Então, aqui, ó, qual que é a vantagem? Melhor do que o lucro real. E aí a gente está pensando aqui, por exemplo, numa empresa que fatura mais de 4 milhões e 800, então pode ser mais vantajoso. Não tributa todo o lucro, olha que vantagem. Vamos pegar uma empresa aqui. Você acha realmente que para quem vendeu ali, fez vendas, ele só faturou 8%? Não. Muitas empresas aí de vendas ganham 100%, 200%, 300%. Então, pode ser muito mais vantajoso do que, neste caso, por exemplo, que eu dei, uma empresa de comércio de roupas. Eles ganham ali na loja um lucro de 100%. Então, 100%. O governo está achando aqui que é só 8%, então vou pagar o imposto sobre os 27% sobre o 8%. Às vezes pode ser muito menos do que eu pagar aí, por exemplo, uma alíquota no Simples Nacional de 12% sobre o 100%. Então, por isso aí que não é uma verdade absoluta que você tem que usar sempre o Simples. É mais simples de se calcular, mais simples de cumprir com as obrigações fiscais. Mas para isso que tem advogado, para isso que tem principalmente o contador. Então, você vai ter que fazer o cálculo. Quanto é que o contador te cobra para emitir uma DAS? Ele vai cobrar ali a mensalidade de R$1.000. Quanto que cobra para fazer para a sua empresa no lucro presumido? R$2.000, mas uma diferença de 1.000, quanto eu vou economizar? Você vai economizar 10. Então, vamos desmistificar isso aqui, certo? E tem menos obrigações acessórias ainda que o lucro real tem que ser tudo muito certinho. A desvantagem, se a margem de lucro for baixa, o lucro real pode ser melhor. E ele é mais burocrático, Simples Nacional. Ele é menos vantajoso do que o Simples Nacional. Olha aqui, ó. Se a margem de lucro for baixa, o lucro real pode ser melhor. Então, vamos pegar um exemplo aí de um produto que o empresário paga 900 e vende por 1.000. Então, quer dizer, ele ganhou 10, ele ganhou 100, ele ganhou 10%, vai, 11%. Essa aqui foi a margem dele. Se ele for fazer a tributação, se ele for fazer a tributação no Simples, nesse caso, não vai ter jeito. Vai ser muito maior. Às vezes o lucro dele vai embora todo no imposto, né? Ou então é que esse exemplo ficou um pouco ruim. Vamos supor que ele pague 950 para vender por 1.000. Então, ele ganhou 50. Né? Quer dizer, ele ganhou, em média, 5%. Só que o governo fala que ele ganha 8%. Então, pode ser que o lucro real vai ser melhor. Então, muito importante a gente calcular aí. Isso não é difícil. É difícil ao dia a dia, mas o contador, através aí de planilhas, ele consegue falar para você o que é melhor, real, presumido ou o Simples Nacional. Então, essa foi o lucro presumido, ou seja, faturamento, mais uma vez, uma alíquota, um percentual que calcula quanto que é o seu imposto, presume-se que você ganhou aquilo de lucro, percentual que calcula o seu lucro, e
a alíquota vai baseada neste lucro presumido. Então, é isso que a gente tem que ter como lucro presumido. E o próximo, lucro real. Quem que está no lucro real? Geralmente é empresas grandes. Ó. Tem por base o faturamento mensal ou trimestral da empresa incide apenas sobre o seu lucro efetivo. Não há possibilidade de pagamento maior nem menor. Então, aqui é o real. Vamos dizer aqui que seria o mais justo. Apura-se todo o lucro. Receita menos despesa, vai ter o lucro ali, que é o LAIR. Lucro antes do imposto de renda. O lucro antes do imposto de renda é onde vai ser calculado. Logicamente, depois vai ter o lucro realmente aí, o lucro líquido lá na frente. Mas esse aqui é o lucro efetivo. Né? E qual que é a alíquota? 15% para imposto de renda à pessoa jurídica e varia entre 9 e 12 de contribuição social. E se não tem lucro, não tem imposto de renda, não tem contribuição. Então, olha só, você pega uma empresa aí, vamos comparar lucro real com lucro presumido. A alíquota é a mesma. Então, se você tem uma empresa que você tem uma margem de lucro de 30% na venda, eu acredito que é mais vantajoso você estar no lucro presumido, porque o governo ele acredita, né, presumidamente, que o seu lucro é de 8% e vai te taxar em cima de 8%. Neste caso, não. Neste caso, se você tem uns 30% de margem, lá na frente vai aparecer esse lucro, 30%. Então, aqui pode ser mais vantajoso. Agora, se o percentual de lucro for muito pequeno, por exemplo, venda de combustíveis, então pode ser mais interessante aí você estar no lucro real. Como é que faz o pagamento do lucro real? Ele é anual. Então, se você for fazer o cálculo anual, você opta por pagar um imposto anual, imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Então, você vai pagando ali, o empresário vai pagando todos os meses, com base no que ele for faturando, e no final faz a declaração do imposto de renda da pessoa jurídica, e se tiver alguma compensação, entra como crédito, o governo devolve exatamente no imposto de renda da pessoa física. Ou então ele faz trimestral. Então ele calcula, a cada 3 meses ele calcula e paga nos próximos 3 meses. Então, só que ele sempre vai estar pagando o que aconteceu ali no passado. Vamos lá, é um regime muito burocrático, então realmente tem que valer a pena, não vai ser barato você pagar o profissional que vai cuidar disso, tem que guardar todas as notas fiscais, não pode ter nada, tem que somar ali o que é lucro operacional, o que é lucro financeiro, o que é despesa, o que é muita coisa. E empresa grande não tem como fugir, né? Olha lá. Ao optar pelo lucro real, o empresário deve estar ciente em assumir a obrigatoriedade da escrituração comercial e fiscal rigorosa, propiciando uma melhor organização da empresa para estar sempre a par do seu estado financeiro real. Então, é importante que aqui você tenha exatamente o que você quer. Então, se você vai sair, né, por isso é que tem que ser feito o cálculo. Quanto que eu vou pagar de imposto no simples se eu tiver no presumido ou se eu tiver no real? Pronto. Quanto eu vou gastar para fazer, para cumprir com as obrigatoriedades contábeis e fiscais? É isso que você tem que analisar. Então, foi isso que eu queria dizer sobre a tributação. Não tem como esgotar isso aqui. Eu não trabalho hoje com direito tributário, embora tenha estudado e tenha formação aí em direito tributário. Isso aqui é um papel aí para contador, para o advogado tributário. Mas vamos pensar na nossa empresa, né? Na nossa startup. A gente está fazendo um curso aqui e crescendo junto com a empresa. Uma coisa, você vai pensar assim, não vamos começar no lucro, vamos começar pelo lucro real, vamos começar pelo Simples Nacional. E aí depois a gente muda,
a gente vai para o lucro, para outro tipo de lucro. Não tem problema nenhum, você pode a cada ano mudar. Muito importante, quando você inicia a empresa, CNPJ registrado na Junta na Receita Federal, você faz já, desde cara, você naquele mês, você opta por estar ou não no Simples Nacional. Se você deixar passar, você vai poder fazer a opção só em janeiro. Por que em janeiro? Para poder analisar quanto que foi o seu faturamento. Se por acaso você iniciou a empresa depois de janeiro, e aí você vai ver com base na proporcionalidade quantos meses. Você ficou 6 meses ali operando a empresa, 2 milhões e 400. Então, essa aqui que eu tinha que falar para vocês. Parece confuso, mas quando a gente simplifica, né, a maneira de pensar, fica mais fácil. Então, a tributação no Brasil é complicada. Calma, é complicada, mas somos só 3 regimes. 2 deles pelo faturamento e 1 pelo lucro. Um deles pelo faturamento bruto, outro deles pelo lucro presumido. Então, é complicado para o contador, né? Então, a gente, depois que você sabe qual que é a sua forma de qual regime que você está, você vai agir. Até porque, por conta disso, várias questões aí de desconto, de mercadoria, recebimento também interferem aí nas estratégias da empresa. Tá bom? Então, foi isso sobre sobre tributação. E agora eu vou falar sobre a remuneração do sócio. Todo mundo quer ganhar. Todo mundo está ali naquela atividade, está pensando na remuneração. Então, também, assim como constituição da empresa, definição do regime tributário, a remuneração dos sócios, ela tem que ser pensada para você não gastar dinheiro, você não jogar dinheiro fora. Certo? Vamos lá. Primeira forma de remuneração, prolabore. Prolabore é uma expressão que significa pelo trabalho. Ou seja, é uma remuneração dos sócios da empresa que trabalhou ali naquela empresa. É uma espécie de salário. Só é uma espécie. Aqui não tem férias, 13º, fundo de garantia, não tem nada disso. A não ser que os sócios, né? Não, vamos deixar aqui para a gente tirar um 13º. Não, aí é um acordo entre os sócios. Mas basicamente uma remuneração dos sócios, é o prolabore. Aqui é o seguinte, vou voltar um pouquinho. Tá? A mesma coisa, né? É o raciocínio. A gente tem que ver com o contador. Vamos de cara no Simples Nacional? Expliquei aqui que nem sempre. Nós vamos ver qual que é o mais vantajoso, certo? E qual que é? Muita gente, assim, na hora de construir empresa, também define que o regime vai ser por prolabore. Particularmente, talvez não seja o mais vantajoso, certo? Por quê? Por causa disso aqui, ó. Imposto de renda retido na fonte através de uma alíquota progressiva, que pode chegar até 27,5%. Acima de R$ 4.805 mil, já tem um desconto aí de 27,5%, e tem aqueles descontos. Mas se a pessoa ganhar aqui um salário, uma retirada boa de R$ 20 mil, vai deixar muito dinheiro para a Receita Federal, coisa que dá para contornar legalmente. O que mais? Contribuição previdenciária da pessoa física, além dos 27,5%, tem que pagar 11%. Lógico que aí vai pagar pelo teto do INSS, o teto é 4.800 e pouco, então ele vai pagar só os 11%, porque se ele fosse aposentar, a base de cálculo é só isso, ele não pode estar pagando a mais, mas de qualquer forma é mais um valor. E a empresa ainda paga 20% do prolabore. Ou seja, a gente está aqui com 50% do dinheiro, todo do lucro da empresa, praticamente, porque se a gente tiver aí um empresário no Meirelli, está sozinho, da retirada dele,
o valor que ele tirar, praticamente outro tanto ele tem que pagar de imposto. Então, desde já falo que não é a melhor saída essa daqui, por conta dessas altas taxas, tá bom? Isso aqui não é. Então, vamos lá. Dividendos. Então, vamos lá. Vamos voltando aqui, só para finalizar. Você tem um sócio que recebe através de Plorabore, imposto de renda, contribuição social e a contribuição previdenciária patronal. São 3 alíquotas aí que está incidindo. Embora seja da empresa, você é o sócio da empresa, vai ter que estar pagando. É o outro tanto. Né? Praticamente o que você ganha, você paga de imposto. Fica muito ruim isso daí. Tá? Dividendos. O que são dividendos? Aqui é uma outra forma de remunerar o sócio, muito mais interessante. É a divisão dos lucros da empresa, feita com base no contrato social. Pagos por empresas lucrativas, seja micro, pequena, média, grande. Também independe do regime de tributação. Então, aqui, então vamos lá. Constitui a empresa, ali vão ter um ou mais sócios. No contrato social já se estabelece quanto do lucro daquela empresa você vai pagar. E o que é interessante? Independentemente do regime, simples, lucro presumido ou lucro real. O lucro, o simples nacional, embora a base de cálculo seja o faturamento, o que você está pagando de imposto? Você está pagando uma parte do lucro, isso é óbvio, né? A empresa gerou lucro, né, ganhou, então vai ter que pagar uma parte para o governo. Né? Se deu lucro ou não, não importa, tem que pagar de qualquer jeito. Lucro presumido, a mesma coisa. Né? Faz o cálculo do lucro presumido e paga também, deu lucro ou não. No lucro real, mesma coisa. Uma parte ali do lucro vai ter que ser tributado, o imposto de renda da pessoa jurídica. Então, quando você faz ali, né, a divisão do que sobrou, você já pagou o imposto ficou para trás. E se tivesse que pagar de novo, seria bitributação. Então, com base no princípio que veda a bitributação, dividendos acaba sendo a melhor forma. Mas aqui é um detalhe, né? A empresa tem que ter lucro. Se a empresa passar um ano e não der lucro, não tem como o sócio retirar dinheiro dessa empresa. Então, fica nessa situação. Né? Essa talvez seja a grande desvantagem. Porque uma empresa que não está dando lucro, mas está pagando salários, ela está rolando ali, né? Talvez ela não tenha dado lucro esse ano, ela tenha capital para suprir o lucro, ou rolou a dívida ali para o ano que vem, e está operando ali normalmente. Não foi um ano bom, mas os sócios receberam o seu parabólico. Agora, né, aqui não. Se não deu lucro, não tem o que dividir. Então, essa aqui talvez seja a grande desvantagem. Olha lá. Sobre os dividendos, não recai contribuição previdenciária e nem imposto de renda, desde que satisfaça as determinações legais. Lógico. Né? Isso aqui é como se fosse uma benesse. Né? Então, o nosso governo aí, que ele é bem rígido na questão tributária, ele gosta muito de arrecadar, né? Então, é eficiente na arrecadação, então ele prevê aqui, para você conseguir isso daqui, você tem que estar 100% aí legalizado nas suas escriturações. Então, não é uma coisa assim tão simples. Olha lá, como é que faz para calcular os dividendos, para distribuir dividendos no Simples Nacional? Então, tem algumas formas. Então, a gente não pode confundir, né? O que é lucro? O que é o lucro? Nada mais é do que o valor de venda, desconta todos os encargos, impostos, custo da mercadoria vendida, salário, no final sobra o lucro. Isso aqui é o lucro. Né? Então, no Simples Nacional, embora você calcule o tributo com base no faturamento, uma coisa é o cálculo do tributo, outra coisa é o lucro. Existe como calcular o lucro no Simples Nacional? Com certeza. Com regime, com base no livro caixa,
Ó, a empresa faz a distribuição levando em consideração um percentual da receita bruta. Então, ele vê ali no livro caixa, no que entrou, no que saiu, justamente é o livro caixa que vai ver ali o que entrou, o que saiu e o saldo. Então, ele também consegue. E na escrituração contábil, sobre esse resultado é o que pode haver os dividendos, tá? Então, utilize a escrituração contábil total para apurar o resultado do peso. Então, uma coisa é você estar no Simples, e aí é fácil de você pagar sua DAS. A outra coisa é você querer saber quanto que deu de lucro. Aí é uma outra conta que você vai fazer com base no livro caixa na situação contábil. Mas eu coloquei aqui, lógico, isso aqui é um trabalho para o contador, mas que é possível, tá? Então, é possível você distribuir dividendo para a empresa que está no Simples? Sim, é possível. Agora, eu estou falando aqui de empresas que têm livro caixa, escrituração contábil. E se a empresa não tiver essas coisas, se estiver irregular, vamos dizer assim, ó. Se a empresa do Simples não possui a contabilidade regular, ela vai poder distribuir lucros isento de imposto de renda calculado com base no lucro presumido. Lembra aquela tabela do lucro presumido? 1,6%, 8%, 32%. Então, você vai pegar, minha empresa não tem um livro caixa, muito bagunçado, não é de confiança. Até porque se você, como eu falei, né? Aqui, ó, você não vai pagar contribuição nem imposto desde que satisfaça as determinações legais. Quais são as determinações legais? Livro caixa em ordem, escrituração com base em ordem. Se você não tiver com isso em ordem, aí você ainda tem uma chance de pegar aquela tabela, aquelas alíquotas do lucro presumido, aplica no seu faturamento e ali você consegue retirar o lucro, levar para casa lá do empreendedor sem ter que pagar imposto. E isso é muito bom, tá? Agora, a empresa do lucro real não tem essa chance. Então, se for do lucro do simples ou do presumido e não tiver a contabilidade regular, pode usar aquela regra, sim, das alíquotas do lucro presumido. Mas se for lucro real, não tem jeito, tem que estar tudo certinho para conseguir apurar o lucro, pagar o dividendo, sem precisar pagar o imposto de renda da pessoa jurídica. Porque eu estou falando para pagar imposto de renda da pessoa jurídica. E como é que faz? Não paga imposto? Não paga. Recebe. Na hora da declaração, você coloca rendimentos auferidos da empresa tal, CNPJ tal, não tributados. E pronto. Porque a nossa declaração é você que faz. Se der algum problema, você cair numa malha fina, alguma coisa, você vai ter que demonstrar. Mas, a princípio, o que você colocar ali vai estar tudo certo. Então, se você, empresário, declara que recebeu dividendos, não pagou R$1 de imposto de renda da pessoa jurídica, você tem que confiar na sua contabilidade da sua empresa. Então não tem como aí a gente fugir. Por isso, né, que o empresário tem que estar à frente do negócio. Isso é uma opinião minha, né? Até como advogado, eu sempre procuro trazer as pessoas, demonstrar a lei. Eu acho que o advogado ele tem um conhecimento maior, porque estudou mais, a gente tem as habilidades ali de processuais, como funcionam os processos judiciais, só que essas leis do direito material, esse aqui é de conhecimento de todo mundo. Né? Então, um advogado que sabe, eu não sei. Não, todas essas informações aqui são muito simples. Né? Qualquer site aí de negócios, de empreendedorismo, tem todas essas informações aqui. Né? Então, o empresário tem que estar muito de olho ali na hora, principalmente se ele for não quiser pagar o imposto de renda, então ele vai ter dividendos, então a empresa dele tem que estar redonda. Bom, então, basicamente aí, né, são essas três formas, né, que a gente vai encontrar. Florabore, que eu não gosto, por conta do alíquota muito alta, imposto, contribuição social. Dividendos é a melhor forma, se você estiver com a escrituração contábil. E tem também os juros sobre o capital próprio, que é uma forma de remuneração do capital que você empregou na empresa.
né? Então, você também não vai deixar ali de graça investir na empresa sem levar nada. Então, lá, o juros sobre o capital próprio é uma forma de distribuição bastante comum em algumas empresas de capital aberto. Então, você recebe os juros ali, o rendimento sobre o que você tem, investido na empresa. Olha lá. Os investidores recebem uma remuneração de acordo com o desempenho dos seus investimentos. E as empresas utilizam deles como um artifício contábil para pagar menos impostos. Então, como é que na hora de remunerar o investidor, que não está recebendo por dividendos, que é uma outra forma, ele está recebendo juros do capital próprio. Então, a empresa vai pagar ele sobre aquele juros. E aquele pagamento, como a gente está falando aqui de empresa no lucro real, aquele desembolso que a empresa teve para pagar os sócios, ela automaticamente diminui o lucro e aí vai pagar menos impostos. Por isso que, qual que é melhor? Depende. Às vezes você tem aí uma tributação, você não tem a tributação nos dividendos, compensação, o dinheiro não faz diferença ali se saiu ou não da empresa. Aqui não. Aqui o fato de pagar o dividendo, a empresa reduz o seu imposto de renda, né? Por isso que eu falo aqui, o pagamento sobre juros na linguagem contábil são considerados como despesa. Então a despesa ela diminui o lucro real. Só que aqui tem que pagar, né? 15%. Pessoa física que tem o seu dinheiro investido numa empresa e quando for receber os juros sobre aquele capital, vai pagar 15% de imposto. Quem vai recolher? A própria empresa. Recolhe na fonte como substituto tributário, tá? Ao contrário dos dividendos, que são isentos aos acionistas. Então, cada um aí tem a sua vantagem, cada um tem a sua desvantagem. E o próximo, que não é muito comum no Brasil, né, são os stock options, são pagamentos com base em ações da empresa. Então, você, né, quer contratar um talento ali, né, uma pessoa sensacional para a sua empresa, você oferece, além do salário, você oferece uma opção dela comprar ações num preço muito reduzido, já previamente estabelecido. Então, vou contratar você, você vai trabalhar comigo, se você continuar, daqui a um ano você vai comprar ações da minha empresa a um valor bem reduzido. Isso daí é uma maneira de a pessoa de trazer talentos e também de fazer a pessoa se esforçar para fazer o negócio dela crescer. Então, a empresa fornece ao funcionário a opção de adquirir as ações da empresa num valor pré-determinado a um certo período. Ou seja, adquirir com um bom desconto. A diferença desse tipo de plano para um plano de ações comum se dá no fato de que, em planos de stock option, o participante adquire o direito de comprar no futuro, mas não é obrigado a exercê-lo de fato e não precisa pagar qualquer valor. Ou seja, num plano de ações, onde a remuneração é salário mais ações, não tem jeito, ele vai ter que comprar. Agora aqui não, stock option, ele faz a opção. Então, fica a cargo aqui do empreendedor. E no final ele fala, não, eu não quero comprar, não me interessa, não valorizou do jeito que eu queria. Esse tipo é vantajoso para empresas, pois além de atrair talentos, o funcionário se sente dono da empresa e com isso ele fica motivado. E aí faz a empresa crescer no círculo virtuoso. Isso aqui é muito encontrado muito aí no Vale do Silício. O Brasil não tem uma legislação sobre isso. Então, mas se quiser fazer, pode fazer, só que tem que estar ali registrado na CVM. Então, vamos concluir a nossa aula de hoje. Falamos sobre a tributação. Não tenho como esgotar aqui um tema tão complexo no Brasil, mas eu quero só que você tenha uma visão macro do negócio. Então, você que é empreendedor, você vai se posicionar. Qual que é o tipo de produto, qual do serviço, de ramo de atividade que eu estou? Tem a possibilidade de pagar no Simples Nacional, que é menos burocrático? Sim. Mas vai ser compensador? Vamos ver. Qual que seria a alíquota que eu fosse pagar no lucro presumido? E no lucro real? Então
faça o profissional que, se você for contratar, você tem que fazer essa pergunta para ele. E você que é o contador, advogado tributarista, ou mesmo advogado da empresa, a mesma coisa. Você vai dar o seu parecer do que é melhor para ele, sabendo que, a partir do momento que você escolhe um regime burocrático, você tem que cumprir todas as obrigações fiscais sob pena de altas multas aí e acabar inviabilizando o seu negócio. Então, assim como o regime tributário, a forma de remuneração deve ser a mais econômica, né? As principais formas de remuneração, eu falei, colabore, dividendos e juros sobre o capital próprio, também é uma questão que tem que ser discutida com o seu contador. Acabou aquele negócio, é uma cultura que eu quero implementar. Aquele negócio, eu vou abrir uma empresa, chama o contador, contador, abre uma empresa para mim. Tá aqui a sua empresa, senhor, sua empresa também. Não, eu acho que startup deve ser conversada, até porque a startup é uma empresa que está pensando no futuro. Antigamente, você abrir uma empresa, uma limitada, ela ia ser limitada, ela ia ter aquele faturamento, ela não ia mudar. Hoje a gente abre uma empresa, ela está no MVP, está faturando muito pouco, ela vai ser acelerada, ela vai conquistar mercado, ela vai entrar entrada de investidor, ela vai abrir o capital, ela vai sair do simples, ela vai entrar no presumido, ela vai entrar no real. Então, a gente está falando aqui de empresas que crescem exponencialmente e rápida. Então, não tem como a gente utilizar da mesma forma que trabalhávamos antigamente nas empresas, onde o crescimento era lento, então dava tempo de a gente ir corrigindo, as coisas mudando. Hoje não. A partir do momento que você inicia uma empresa, você tem que olhar que daqui 1, 2, 3, 4, 5 anos você vai estar com um negócio totalmente diferente. Então, essa aqui é a grande responsabilidade do profissional do direito. O empreendedor sempre busca a sustentabilidade do negócio. Então, como eu falei, o regime tributário e a forma de remuneração pode aumentar o lucro. É você que está ali, dando seu sangue, você quer ver o seu lucro. Então, não é porque um regime tributário é mais burocrático que você vai adotar ele tomando prejuízo, certo? Então ali, os profissionais estão aí para isso, a tecnologia também está aí para isso. Hoje tudo é feito através de transmissão eletrônica, então não é motivo hoje você falar que prefere pagar mais imposto para não ter trabalho. Por isso, as análises e recomendações de advogados e contadores é uma forma de aumentar o lucro. Então, um bom investimento, você contratar aí um bom contador que vai mostrar para você qual que é o melhor regime tributário e a melhor forma de contratação. Ok? Então, agradeço imensamente a todos aí que assistiram essa aula ao vivo. Agradeço também você que não assistiu ela ao vivo. Muito obrigado. Qualquer dúvida, escreva para mim. Se você assistiu essa aula, não está no meu curso, convido você a acessar direitosdastartup.com.br. E também você pode, através desses canais aqui, solicitar este PowerPoint da aula de hoje. Tá bom? E é isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado e até a próxima.